Fala galera, você já teve curiosidade de saber mais sobre a vozinha do Seu Madruga? Aquela vozinha que era tão citada e que o Seu Madruga sempre batia no Chaves ao perguntar sobre ela? Então se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, curte o vídeo aqui embaixo e compartilhe com todas as pessoas que você conhece, porque eu vou te trazer esse conteúdo hoje. Roda a vinheta. Bem galera, eu tenho algumas cenas bem legais para trazer aqui para vocês hoje. E a primeira delas acontece em um episódio em que o Chaves pergunta pro Seu Madruga sobre futebol. Isso porque eles estão conversando sobre as posições. E aí tem uma cena muito engraçada em que o Seu Madruga apanha da Dona Florinda. Inclusive uma curiosidade, que não sei se você vai se lembrar muito bem, e se você se lembrar eu já lembro você. Toda vez que o Chaves pergunta sobre a vozinha do Seu Madruga, é quando a Dona Florinda fala alguma coisa pra ele, como por exemplo, vá jogar na sua avó. E aí o Chaves aproveita o embalo e já pergunta alguma coisa sobre a avó dele. Não dá nem pra saber se é por curiosidade ou se é por zoar mesmo a Madruguinha, né? E aí o Chaves pergunta, Seu Madruga, sua vozinha é ponta direita? E aí o Seu Madruga simplesmente bate no Chaves e fala, só não te dou outra por quê? Essa famosa frase que ninguém nunca se esqueceu, o só não te dou outra porque sempre é utilizado, na maioria das vezes, quando ele fala sobre a vozinha. E agora eu vou falar sobre uma outra cena que acontece também em um outro episódio. Essa cena a gente tem o Chaves perguntando pro Seu Madruga, isso porque a gente tem a Dona Florinda. Seu Madruga, a sua vozinha gosta de palhaçadas? Toma! Batendo no Seu Madruga e falando, vá brincar com o palhaço da sua avó, vai fazer a sua avó de palhaço, alguma coisa assim. E aí o Chaves aproveita e pergunta, Seu Madruga, sua vozinha gosta de palhaçadas? Eu não vou me lembrar muito bem como é a resposta do Seu Madruga, mas se eu não me engano, o Seu Madruga responde pra ele que a avó dele já foi palhaço em um circo. E aí ele fala, só não te dou outra por causa disso. E agora eu vou falar sobre a terceira cena de hoje, que também é muito boa, que acontece em um episódio em que o Seu Madruga, em que o Chaves dessa vez pergunta outra coisa diferente. A Dona Florinda mais uma vez dá-lhe o tapa e o Chaves pergunta, Seu Madruga, o Chaves, sua vozinha atira com soldadinho de chumbo? Soldadinho de chumbo, pra quem não sabe, inclusive, chegou a ser um personagem das histórias clássicas dos irmãos, do que era inspirada nos irmãos Grimm dos contos de fadas. Existem até alguns desenhos que tratam o soldadinho de chumbo. Se você não conhece a história, dá uma pesquisadinha aí. Agora eu vou falar sobre a resposta do Seu Madruga, que é simplesmente muito boa. Tem a ver um pouquinho com... não tem a ver com a época, mas tem a ver com o Chaves ser antigo. Já que ele responde, só não te dou outra porque minha avó foi assistente de Dom Pedro. Inclusive Chaves tem muito disso, de usar figuras históricas para colocar no seu programa. Por exemplo, tem um episódio da escolinha que os professores Girafales perguntam para as crianças quem descobriu a América. E aí eles respondem, Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo foi realmente quem descobriu a América. Inclusive uma curiosidade interessante é que teve um erro de dublagem do Chaves que o professor Girafales pergunta quem descobriu o Brasil. Só não te dou outra porque a minha avó fundou o trio Iraquitã. E a Chiquinha responde Cristóvão Colombo, porque sem querer eles acabaram esquecendo do detalhe de que eles precisavam fazer aqui no Brasil parecer que Chaves se passava no Brasil, mas Chaves se passava no México, o país de origem do seriado. Agora vou falar sobre a terceira cena. Existe um episódio que o Seu Madruga está tocando violão, e aí o Chaves pergunta pra ele, depois que a Dona Florinda mais uma vez bate, se a avó dele faz parte de algum trio. E aí o Seu Madruga responde, só não te dou outra porque minha avó formou o trio Iraquitã. Inclusive, para quem não conhece, o trio Iraquitã é um grupo de vocal e instrumental criado em 1950 por Valdemar, que está escrito o nome dele aqui embaixo, que agora eu acabei esquecendo. Para quem não sabe, o trio Iraquitã realmente existiu. Chaves tem muito disso, de usar coisas que realmente existem para colocar no seriado. Principalmente porque é um seriado dos anos 70, um seriado de comédia. Ele precisa ter alguma coisa para ele meio que se inspirar. Agora eu vou falar sobre a última cena de hoje, que acontece em um episódio que tem uma resposta, acho que é uma das respostas mais engraçadas do Seu Madruga. Já que o Chaves pergunta pra ele, Seu Madruga, assim, a sua vozinha gosta de brinquedos? Aí o Seu Madruga bate no Chaves e responde pra ele, minha vozinha não se perde no mundo de brinquedos? É engraçada a resposta porque você não consegue entender se o Seu Madruga tá falando que ela não brinca ou se ele tá realmente falando de um mundo de brinquedos que realmente existe. A cena é engraçada, inclusive vou colocar pra vocês assistirem. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, galera. Se inscrevido no canal se você ainda não é inscrito, curtido aqui embaixo, comenta se você gostou e me comenta ideias de vídeo que já me ajuda. Vou ficando por aqui, galera. Até a próxima.